Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós vamos entrevistar o superintendente do CIDAS, que é o Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Ambiental Sustentável, Nelson José Antônio. Bem-vindo, obrigada pela presença. Boa tarde, Gabriele, muito obrigado pelo convite também. Nelson, eu queria começar com a gente conversando sobre a Lei 12.305, que é aquela que demanda que todos os rejeitos sejam descartados de uma forma ambientalmente adequada, ou seja, ali os lixões, eles deixam de existir, aqueles lixões a céu aberto, aquele lixo ali jogado num espaço que produz chorume, que vai para o meio ambiente, que atrai animais, certo? E se você puder falar um pouquinho para a gente sobre essa lei, por que ela foi implementada? A Lei 12.305 é a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos de 2010. Ela foi estabelecida para poder dar destinação final correta aos resíduos sólidos urbanos, industriais também. Mas, em 2014, essa lei tinha uma força de implantação e ela não aconteceu. Sim. E ela foi sendo postergada. E agora nós chegamos num ponto em que, mesmo com a lei não aplicada, os municípios têm procurado se adequar à sua realidade. É claro que ainda existe, hoje é uma realidade nacional, hoje nós temos quase 50% do país ainda sem saneamento, e isso faz parte do resíduo sólido também. Mas a nossa região tem se empenhado muito, né, por esse trabalho, através já desde 2013, quando o consórcio foi instituído aqui na região, ele teve essa finalidade de dar uma destinação correta para os resíduos de maneira sustentável, para que não ocorra mais contaminação do ar, do solo e das fontes de água também. Então, na época, foi pensado em se fazer um aterro sanitário, porém viu que a inviabilidade era muito grande, porque teria um espaço muito pequeno, a dificuldade em se fazer algo dessa natureza aqui é muito eminente, porque toda a nossa região é montanhosa. Sim. E ela tem muitas vertentes de água, então ela não comporta um aterro sanitário. Foi aí que o CIDAS, quando eu assumi ele em 2017, nós tomamos essa iniciativa de partir para usinar o resíduo. Mas ainda era muito carente de tecnologias, né? Havia algumas propostas no estado de São Paulo que não eram licenciáveis aqui no estado de Minas Gerais, e assim a gente ficou com dificuldade de restabelecer essa unidade. E com o passar do tempo, nós fomos visitando, conhecendo mais tecnologias e chegamos então ao ponto de que pirólise era inviável, gaseificação era impossível porque o nosso volume é pequeno, geração de energia elétrica, enfim, uma série de coisas. Mas nós chegamos então a esse modelo que nós temos agora, estamos trabalhando nele, que é justamente a implantação de uma usina que faz a separação da matéria orgânica, da fração que é seca e da fração que é rejeito. Como funciona isso? O lixo é descarregado dentro dessa usina e ele passa pelo processo de seleção num trômel. É um túnel grande de 10 metros de comprimento por 4 metros de diâmetro, ele vai separando toda a fração orgânica. Ela cai numa esteira que vai para compostagem. Certo. E o material que é mais sólido, ele vai seguindo para as esteiras da frente, onde eles são separados por categoria. Plástico, papel, alumínio, ferro, enfim, vidro. Dali ele segue pela classificação dos materiais, que o plástico tem diversas categorias. Então, todas elas são trabalhadas e vão para a reciclagem e voltam para a indústria. E o rejeito? Papel higiênico, fralda descartável, alguns materiais que não são passíveis de reciclagem por questão de valor econômico, eles vão para uma máquina que chama shredder. Essa máquina moe, faz a fração bem miúda desse material, ele se torna em CDR, que é o combustível derivado de resíduos. Aí sim ele vai para a gaseificação, num processo sem gás, que está sendo licenciado agora, e ele vai então gerar energia elétrica. Bom, diante disso, os municípios consorciados, que são Albertina, Bueno Brandão, Borda da Mata, Inconfidente, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino e Tocos do Mogi, nós temos uma geração aqui de em torno de 100 toneladas dia. Nós somos em 138 mil habitantes e geramos em torno de 100 toneladas. Foi feito recentemente uma gravimetria e nós estamos trabalhando para que esse rejeito
seja o menor possível. As coletas seletivas estão sendo implantadas nos municípios de forma eficiente para poder fazer, então, essa separação. E esse material que vai ser transformado, ele vai ser beneficiado para adubo. Nós temos, então, desse empreendimento, nós conseguimos formar um polo ambiental sustentável, aonde são indústrias que estarão dentro desse consorciamento para poder fazer todo o reaproveitamento desse material. Inclusive o plástico, ele pode se tornar em balão, ele vai virar saco de lixo novamente, né, para poder ser reutilizado. A ideia do consórcio é reduzir custo para os municípios, de maneira que os municípios tenham o menor custo pelo melhor serviço prestado. Tá certo? Hoje a gente paga em torno de R$145 a tonelada do lixo para ser aterrado em Pouso Alegre, sim, no aterro Lara, mais o frete. Isso nós não vamos ter mais, porque dentro de um raio de 30 quilômetros, todos os municípios estão inseridos. Há municípios que não vão precisar nem de pátio de transbordo, que é o caso de Inconfidente. Se vem direto, o caminhão acabou de fazer a coleta, já vem direto para a usina. Passa, pesa, destina e no final do mês se fecha a conta e se paga, então, essas despesas. O consórcio, ele tem uma vertente da educação ambiental. Sim. Hoje nós temos uma cidade modelo aqui, que é Bueno Brandão, né? Inclusive o nosso presidente é o Silvio Félix, o prefeito de Bueno Brandão, e agora nós tivemos a assembleia semana passada e o nosso próximo presidente para o biênio 2023-24 é o prefeito de Ouro Fino, Henrique Rossi Wolff. Foi eleito por unanimidade, mas o Bueno Brandão é um caso muito atípico, porque trouxe para a gente aqui uma realidade que todos os municípios precisavam enxergar, que é a maxi-valorização do resíduo. O que Bueno Brandão fez e deu muito certo? A prefeitura investiu nos catadores que trabalhavam no lixão. Essas pessoas que trabalhavam informalmente, a prefeitura criou uma estrutura para eles. Um barracão, um caminhão, motorista, combustível, um ajudante, e fornece para eles todo o subsídio para que eles possam trabalhar devidamente equipados, enfim. Com isso, nós conseguimos fazer com que a redução do resíduo reaproveitado dentro do lixo fosse na casa de 1%. Isso é inédito no Brasil. Eu posso dizer para você com propriedade, sim, porque eu sou especialista em saneamento básico, e a gente sabe da realidade do Brasil que hoje quem consegue tirar de 6 a 10% do resíduo que é reaproveitado está fazendo um grande trabalho de educação ambiental. E Bueno Brandão conseguiu reduzir a 1%. Tanto que o lixo que chega para poder ser transbordado para Pouso Alegre, porque hoje eles transbordam também, tem um pátio de transbordo, sim, ele quase não tem mais separação. Do jeito que ele chega, já vai direto, porque não tem o que se reaproveitar. Mas vale se destacar que essas pessoas que trabalhavam na informalidade, no sol, na chuva, no meio do lixo, hoje trabalham com esteiras, com prensa, com elevadores de carga, com tratores, trabalham devidamente equipados com EPI. Essas pessoas hoje têm um salário invejável, certo? Porque eles conseguiram atingir uma meta saíram de 8 toneladas do começo desse ano. Em agosto eles chegaram a atingir mais de 20 toneladas separadas, isso mês, tá? Isso dá um salário médio aí em torno de R$ 3.900 cada catador, cada associado. Então, isso trouxe para dentro da nossa realidade a necessidade de adequação dos demais municípios para seguir esse modelo. E isso é muito importante porque a gente consegue baixar o custo da prefeitura, educar a população e manter o ambiente sempre preservado. Quando nós destinamos 1 quilo de vidro para reciclagem, nós evitamos de gastar 1.200 gramas de areia nova para se fazer 1 quilo de vidro virgem outra vez. A economia é muito grande, o meio ambiente com seus recursos naturais extintos, né? Não tão extintos, mas escassos, né? A gente consegue preservar, porque devolve para a cadeia produtiva o material que ora era destinado para ser aterrado e nunca mais ser visto. Hoje não. Hoje ele volta numa economia circular, dentro de uma cadeia produtiva que ele é reaproveitado. E isso é muito bom, isso se chama sustentabilidade. Sim. E em que pé que está essa usina? O que já foi feito? Quais são os próximos passos? A usina ela já foi comprada, o terreno já foi adquirido pelo consórcio, já foi feita toda a topografia e nós já estamos no licenciamento ambiental. Foi feita a solicitação de energia para a CEMIG,
porque lá tem uma alta demanda, né? Porque são equipamentos que consomem muita energia. A princípio, a geração de gás ainda é pequena para poder gerar energia, mas num futuro muito próximo ela vai ser autossustentável. A geração do gás vai ser suficiente para poder mover toda a estrutura. Então ela está nesse pé. Nós estamos documentando e já vamos iniciar, né, se Deus quiser, já vai passar na Câmara Municipal dentro de alguns dias, ainda esse ano, para começar a terraplenagem do terreno lá. Perfeito. E quais que são as previsões de datas? Nós temos então a previsão de data de deixar tudo redondo, funcionando 100% já em operação em dezembro de 2023. Dentro de um ano, se Deus quiser, nós estaremos com tudo já, se não tiver nenhum problema com as intempéries, né? Que acontece muito no começo do ano, até março, por exemplo. Nossa região é uma região que tem uma incidência de chuva muito grande. Sim. Então, essa precipitação pluviométrica, ela acaba atrasando um pouco o cronograma de obras, né? Mas as obras vão ser obras de grande porte, então são aquelas estruturas já pré-montadas. Então, é uma construção um pouco mais rápida, valendo ainda saber que a mão de obra toda aplicada nesses empreendimentos serão captadas aqui em Ouro Fino, para a construção do imóvel, para cercamento do terreno, terraplenagem, enfim. E após a instalação completa dela, nós teremos ali em torno de 140 empregos diretos, fora os indiretos, né? Esses são os diretos na execução do trabalho, fora os indiretos que são para preparação de infraestrutura, essas coisas todas. Sobre a população, você comentou aí o exemplo de Bueno, que eles investiram em catadores, e nós sabemos que a maioria das pessoas concorda que a forma correta de separar o lixo é ali pelas suas propriedades, metal, vidro, plástico, só que poucas pessoas fazem isso em casa. Existe aí algum planejamento para tentar reeducar essa população, pegar o exemplo de Bueno e introduzir em outras cidades? Sim, nós estamos aqui com um programa de educação ambiental, inclusive já foi implantado na maioria dos municípios. A separação não precisa ser por categoria, simplesmente em 2 unidades, seco e úmido. O que é um lixo úmido? É resto de comida, varrição, poda de árvore, essas coisas é lixo úmido, frutas. O que é lixo seco? Todo o material, ele pode ser colocado numa caixa de papelão, num saco separado, previamente limpo. Então, você acabou de tomar um Danone, por exemplo, você vai lá, passa uma água no potinho e guarda ele. Ele não vai gerar vetores, não vai ter cheiro, não vai trazer barata, rato, nada. Então, esse material é um resíduo. O lixo só é lixo quando você mistura ele. Sim. Então, se você misturar o seco com o úmido, por essa razão, os municípios, nós estamos trabalhando de forma bem incisiva para que toda a população, através das escolas, nós estamos fazendo muito trabalho nas escolas, feiras de ciência, abordando pais, fazendo um trabalho de comunidade, nas associações, para a gente poder chegar nessa categoria de separação seco e úmido. É o suficiente, porque mesmo que ele esteja misturado ferro, plástico, alumínio, papelão, na usina ele é separado. Quando ele vai para a central de triagem, por exemplo, na reciclagem, ele é separado com maior facilidade. Perfeito. E você comentou agora que está trabalhando nas escolas e teve uma feira de ciências em Ouro Fino recentemente, correto? Correto. Essa feira ela foi trabalhada na sustentabilidade e no aproveitamento de recursos naturais. Nós promovemos essa feira de ciências junto com o Centro de Educação, o CEMI da Alva, a pedido das professores, da diretora Tatiana Araújo, para que a gente pudesse estabelecer um aprendizado. Então, nós trabalhamos a iniciação científica na recuperação energética. Por exemplo, você separar o hidrogênio do oxigênio, essa hidrólise que você promove, você gera o gás. E esse gás é altamente limpo, né? É um gás que está sendo aí muito cotado para a propulsão de veículos automotores, enfim, porque é uma energia sustentável. Você tem a capacidade de renovação constantemente. Então, as crianças ficam assim até abismadas de ver o fogo saindo da água, né? Mas é a separação através da hidrólise. E também nós fizemos ali com vapor de gasolina. O que é isso? É a introdução do ar dentro do combustível e então ele passa por um lavador de gases que vai ser consumido. Ele tem infinidade de volume por uma quantidade muito pequena de combustível, né? Nós fizemos também ali um painel de aquecimento, um painel de fotovoltaico de energia solar para carregador de celular, com uns DVDs antigos,
né? Eles são todos dotados de muito lítio, Sim. então a gente consegue fazer a captação da energia solar, transferir através de papel alumínio, que a gente usa para forrar o frango para fazer final de semana. Aquele papel alumínio ele vira um eletrodo e a gente consegue fazer essa sustentação. Fizemos também ali um aquecedor de água, um marmiteiro, por exemplo, né, de colher, coisas recicláveis, coisas muito simples na natureza. Então, com um balde reciclado, tudo, a gente conseguiu aproveitar e trazer para dentro da escola o desejo dessas crianças deixarem um pouco o celular de lado e se interessarem pela ciência. Porque a nossa geração, que é a geração de ferro, né, a geração que foi moldada na dificuldade, essa geração está deixando de existir, e nós não podemos deixar isso acabar, porque como vai continuar o mundo daqui para frente? Então é nessa visão que o CIDAS trabalha. O CIDAS trabalha na visão da sustentabilidade. E sustentabilidade é você manter o que você tem de maneira adequada, sem degradar. Então, se a gente vai concordando com que essas crianças são os coitadinhos, elas são os mimadinhos e ficam ali a vida inteira simplesmente fazendo o que querem e não o que precisa ser feito, a sociedade no futuro muito próximo vai sofrer com essas consequências, porque não houve interesse da parte dos educadores em preparar essa situação para que as pessoas conseguissem levar isso avante. Então, continuando aí na questão das crianças, como que os pais podem fazer para trabalhar essa sustentabilidade? E vocês trouxeram isso para dentro da escola, e como que essas crianças podem levar para casa? Como que os pais podem levar isso para casa? A Tetra Pak tem um material educativo muito importante. Nós estamos trabalhando e as crianças vão começar a partir do próximo semestre agora, 2023, eles vão começar a levar para casa os cronogramas de coleta seletiva, porque vai ser implantada dentro do nosso município uma central de resíduos. Essa central de resíduos vai abarcar resíduos de toda a região. Ouro Fino vai passar a ter uma coleta seletiva em todos os bairros, inclusive na zona rural. Então as crianças vão estar levando para dentro de casa essas informações. Os pais, muitas vezes, com a ocupação do dia a dia, acabam não tendo muito tempo de cuidar desses assuntos, mas as crianças acabam levando essa educação para dentro de casa, porque isso é muito importante, a questão da percepção do resíduo. Quando a gente não percebe ele passa a ser natural a gente jogar fora sem perceber que está jogando dinheiro fora. Sim. Mas quando a gente passa a ter noção do valor que aquilo tem, tanto o valor físico quanto o valor agregado de matéria-prima, a gente começa a imaginar que nós conseguimos ter uma sobrevida daquele material. E uma coisa tão simples, passa a ser natural depois você acabar de tomar um iogurte ou um refrigerante, entendeu? E passar uma água e guardar, em vez de jogar no lixo junto com o lixo comum. Então as crianças vão ter essa oportunidade, porque os pais, essa geração de hoje, por exemplo, que tem os filhos na escola, eles também tiveram essa dificuldade, que os pais deles não tiveram essa oportunidade. Então é isso que nós estamos trazendo dentro do consórcio, né? A gente que está na geração já um pouco mais antiga, a gente tem essa percepção porque a gente viveu essa dificuldade no passado, onde tudo era muito reaproveitado, muito regrado, porque a pobreza era muito grande. Hoje a gente fala em pobre, mas a pobreza hoje é muito menor do que era nos anos 60, entendeu? Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de alimentação, a gente não tinha recurso para nada, tinha que criar, né? Eu mesmo, quantas vezes eu vesti roupa feitas com saco de açúcar, que minha mãe fazia em casa, porque a gente não tinha recurso para comprar uma roupa feita, produzida. Hoje, essa facilidade é muito grande. Então, os pais vão ter essa oportunidade de estar conhecendo esses processos de educação ambiental, porque os pais vão ser convidados também a participar, e vai ter mais oportunidade dos pais e mestres estarem em comunicação constante no recinto escolar, por questão de adequação de oportunidade. Sim. Nós fizemos já alguns trabalhos aqui no município, onde os pais participaram das reuniões, fizemos uma feijoada e tal, pintando as quadras das escolas, trazendo ali a aproximação do filho com o pai, com o educador. Isso é muito importante, porque a educação é a base de uma sociedade, é a base de um povo. Um povo que não tem educação, não tem saúde, não tem riqueza também. E esses projetos, eles serão nos 8 municípios? Dentro dos 8 municípios, alguns já estão implantados em estágio avançado, outros ainda não.
Outros nós estamos ainda fazendo adequação, porque tem município, por exemplo, que tem a Secretaria de Saúde um pouco mais reduzida, né? Então a gente atende às demandas. Eu, por exemplo, atendo às demandas do município, tanto na parte ambiental quanto na parte documental, nos licenciamentos, nas respostas aos ministérios públicos, juizado, enfim. Então eu faço consultoria ambiental. Como sou só eu, o funcionário do consórcio, a gente tem uma demanda muito alta, mas a gente procura atender a todos eles na medida do possível. Então essa usina, ela tem um retorno a curto, médio, mas principalmente a longo prazo. Correto, porque a natureza vai agradecer muito quando tivermos que deixar de extrair muito petróleo para se produzir plástico, tirar areia do solo para fazer vidro, tirar madeira para poder fazer papel, porque nós vamos estar reaproveitando o papel. 1 tonelada de papel reciclado, a gente economiza o corte de 50 eucaliptos. E então vocês aí têm uma previsão de ser um exemplo para o país todo? Na realidade não para o país, mas a gente quer que a nossa região ela seja sustentável, de maneira que isso a gente traga para dentro da sociedade a responsabilidade compartilhada. Todo mundo precisa participar desse sistema, então por isso que a educação ambiental é importante. Quando nós estivermos com tudo isso implantado, nós já estamos recebendo visita de outros municípios aqui porque descobriram que nós estamos nesse estágio. Porque isso é muito difícil. Conseguir chegar nesse estágio foi muita luta, né? Nós tivemos muitas viagens, fizemos muito trabalho, visitamos muitas indústrias, unidades, aterros sanitários. Teve propostas mirabolantes da Alemanha aqui, entendeu? Mas não é a nossa realidade. O lixo europeu, o lixo da América do Norte é totalmente diferente do nosso. A nossa gravimetria é outra. Então nós tivemos que adequar e nós conseguimos achar essa empresa, né, que é a GMV do Brasil, que ela fica sediada em Campinas. Inclusive essa usina já existe em funcionamento. Ela não vai ser produzida para Ouro Fino, não, ela já existe, ela vai ser simplesmente duplicada para cá. Essa é a segunda que vai ter no Brasil, que é a nossa aqui. A primeira trabalha em Campinas, ele atende todos os shoppings do Brasil. Que legal. Então, Nelson, eu deixo esse espaço aberto para você. Mandar uma mensagem para a população, né, urufinense e de toda a região, quanto ao lixo, quanto à usina e conscientização também. Nós estamos também trabalhando agora num convênio com o SEBRAE. Nós tivemos na nossa última reunião já essa finalização. Nós teremos aqui o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, o licenciamento ambiental municipalizado e o sistema de zoonose também controlado pelo consórcio. No próximo ano, se Deus quiser, nós teremos essa facilidade. Hoje, todo o licenciamento ambiental ele tem que ser feito em Varginha, né? Mesmo online, ele é moroso porque a região é muito grande. E os órgãos ambientais demoram muito para poder dar retorno. Então, tem empreendimento que espera 1 ano para sair uma licença, sendo que é um empreendimento de baixo impacto, um empreendimento que poderia ser facilmente licenciável se tivesse um órgão competente. É o que nós vamos ter aqui. Extrema, hoje já tem, nós fomos visitar Extrema, né? Extrema tem um órgão extremamente competente. E nós teremos, inclusive, junto com Extrema aqui, o conservador da Mantiqueira, que já está em tramitação, vai para a Câmara Municipal também, está tudo pronto já a documentação. Então, sustentabilidade. E com isso, nós vamos trazer o quê? Essa formalização de convênio com o SEBRAE Minas já está em andamento, né? Já está sendo processado e nós vamos ter a facilidade de... A gente quer licenciar até a classe 6. A princípio, a gente vai chegar num primeiro molde até a classe 4, que são empreendimentos de baixo impacto, né? E a gente vai conseguir, então, com isso, agilizar o processo industrial da nossa região, porque isso vai abarcar todos os municípios. Jacutinga hoje é um polo industrial, muito grande, muito forte. Mas depende de licenciamentos, depende de coisas que demoram para sair. Então, a gente tem esse objetivo. E o saneamento básico, né? Nós estamos trabalhando aqui na zona rural, implantando fossas sépticas, biodigestores, para a gente sanear as unidades rurais, principalmente para evitar a contaminação da água. Tanto a água superficial, quando a pessoa solta o esgoto direto num curso d'água e vai para o rio e contamina, quanto a fossa negra, que está sendo eliminada também. A fossa negra, inclusive, ela é proibida por lei, né? Mas está sendo substituída. Então, a gente está tendo um grande avanço nesse sentido para poder orientar a população, dar suporte, instalar, montar. Bueno Brandão, eu volto a falar, já saiu na frente, a prefeitura comprou 80 biodigestores para o cadastro de famílias carentes, por exemplo, que a prefeitura faz isso sem custo para o morador. Ele não tem condição de sanear a propriedade, é um pequeno produtor rural, um agricultor familiar,
a Prefeitura já está fornecendo todo esse subsídio, inclusive, né, através da Samira e através do Roninho, que são do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, são técnicos que nós preparamos eles, eu trabalhei junto com eles para poder fazer as primeiras instalações, para adequadamente podermos sanear os municípios. E com isso a gente consegue avançar na questão ambiental, que é a sustentabilidade. Outra coisa muito importante, nós estamos também fazendo aqui em Ouro Fino, né? O CIDAS participa, tem uma cadeira efetiva dentro desse conselho do DEMAI, para poder fazer o nosso esgotamento sanitário de Ouro Fino e também de Inconfidentes. Mas Ouro Fino está bem avançado já, que já está na fase licitatória, foi feito já o chamamento público, nós tivemos um piloto aqui, né? E aí, através disso, foi feito estudos e a gente conseguiu chegar em 2 companhias grandes, né? São companhias de alta capacidade, para a gente fazer o saneamento do município dentro dessa normalidade, né, para que nós passemos a deixar de poluir o nosso Ribeirão Ouro Fino, que hoje é tão sacrificante. Chega a época a mês de agosto, por exemplo, nós não temos mais água correndo, nós temos só rejeito, só resíduo correndo ali, só esgoto, né? É muito difícil isso, a gente vê uma vida de um rio se perdendo e a gente vai resgatar essa vida novamente, se Deus quiser. Nós estamos fazendo muita força para isso, para conseguir chegar nesse ponto. Nós estamos aqui com algumas audiências públicas também, hoje tem Borda da Mata, finalizando planos de saneamento. A gente está trabalhando em todos os segmentos dos planos de saneamentos, na ordem da esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem pluvial e água potável para ser servida à população. Então, todas essas vertentes fazem parte do consórcio. Eu conclamo a população a conhecer mais os CIDAS, se interessar mais por ele, né? A gente vai estar fazendo mais feiras de ciência nas escolas, mostrando a importância de um meio ambiente equilibrado. Tudo isso vai fazer com que as gerações futuras tenham condições de sobreviver com um nível melhor de sustentabilidade e menos poluição. Tudo que a gente precisa fazer é conscientizar que a poluição, ela só degrada, ela só causa problema de saúde pública. Então, todos os gastos investidos na saúde, se nós investirmos na educação, investirmos no meio ambiente, nós não teremos doenças. Nós teremos um povo mais saudável e, consequentemente, uma longevidade maior. E é isso que o CIDAS tem como propósito, sustentabilidade ambiental. Perfeito. Muito obrigada, Nelson, pela presença, por tudo aí que você trouxe pra gente, todo esse conhecimento. A gente vai ficando por aqui.